pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda parte da aula de tecido ósseo, que nós vamos agora, depois que a gente já falou, né, dos envoltórios, das células, das funções do osso, nós vamos falar do tecido ósseo primário, ou imaturo ou não modelado. Esse osso, né, é temporário, vai ser substituído pelo osso secundário e vai dar sustentação ao desenvolvimento do osso seguinte, que é o osso secundário. É o primeiro osso a ser formado no feto, né, e nos adolescentes no local de reparação de fraturas, porque os adolescentes ainda estão com a estrutura óssea em desenvolvimento. É muito rico em células esse tipo de osso, as lacunas são grandes e arredondadas e os feixes de fibras de colágeno ainda não estão muito bem orientados e definidos. A matriz é mais basófila, né, com mais teor de minerais, e raramente são encontradas as estruturas de ósteos, porque, né, ele está ainda em formação. E pode originar tanto o osso esponjoso quanto o osso compacto. O osso secundário maduro ou lamelar, né, é a maioria dos ossos dos adultos, as lacunas são alongadas, distribuídas de forma ordenada na matriz, em canais circunferenciais, por exemplo, né, seguindo esse padrão lamelar que foi ordenado, né, pelas fibras colágenas arranjadas de forma ali helicoidal. O que é helicoidal? Helicoidal é igual a espiral aqui, ó, deixa eu ir lá olhar se tá aparecendo para vocês. Igual a espiral, né, dessa apostila minha que eu tenho aqui. Helicoidal, que forma uma hélice, né? Vai subindo assim, vai rolando, tá bom? Só pra gente poder entender aqui. Outra configuração do osso, né? A gente falou dos tipos de osso, agora as configurações. O osso esponjoso, né? Forma espículas com trabéculas, as placas ósseas, né? Constituído por tecido ósseo primário ou secundário e nos adultos somente osso secundário. De 30 a 95% do osso esponjoso é buraco, né? Então existe muito espaço interósseo, né? E muito mais do que osso. É igual a gente brinca, né? O queijo suíço. O queijo suíço não é aquele cheio de buraquinhos assim, vocês vão aprender lá bonitão na tecnologia de leite, que é olhaduras que chama, né? Não sei se tem outro nome hoje, mas quando eu estudei eram olhaduras. Então ficam aqueles buraquinhos assim. Então a gente tem um tantão de queijo suíço. Só que se a gente for tirar todos os buraquinhos, tem menos queijo suíço. Por quê? Porque, né, os buraquinhos ali no volume estão influenciando. No peso não, mas no volume estão influenciando. Então, no caso de osso esponjoso, quanto mais osso, mais buraco. O osso compacto, né, é a quantidade máxima de osso, vai ser organizado em lamelas ou os ósteos, que são sistemas harvardianos, quase não saiu, professora, que são as lamelas ósseas, né, em disposição sucessiva a partir do periósteo ou do endósteo, formando nessas lamelas de osso secundário, depositadas em camadas ósseas externas, em sistemas circunferenciais externos ao periósteo. Calma que eu vou explicar. E o endósteo, né, pode originar lamelas em sistemas circunferenciais internos, que a gente chama. Só lembrando aqui dessas configurações ósseas, né? Porque isso aqui provavelmente vocês já viram lá em anatomia, né? Epífise, metáfise, diáfise. Aqui na diáfise, né? Tem muito osso compacto, esse canal medular. E nas epífises e metáfises, maior proporção de osso esponjoso. Só para a gente lembrar onde é que isso tá lá nos animais. Então, esse osso compacto, né, vai ser depositado, um osso lamelar, a partir dos ósteos, em camadas concêntricas, né, helicoidais ali, ó, em volta dos canais de ósteos. Calma que eu vou mostrar na figurinha, mas primeiro eu tenho que falar a teoria. Contém os vasos sanguíneos, os nervos, né, e células do endósteo dos ósteos. Ósteos primários, né, que são as formações de sistemas harvardianos primários, secundários, canais de Havers e canais de Volkmann. Nessa imagem aqui, ó, a gente vê várias trabéculas, espículas ósseas também, que o nome chama, essas mais rosinhas aqui,
que são, né, essas mais rosinhas aqui, chamadas de espículas ósseas. O que tá mais em lilás aqui, e esse cantinho aqui à esquerda, é cartilagem remanescente que vai ser substituída. Dentro das lacunas, os osteócitos, um baita de um osteoclasto aqui, ó, nessa imagem, um osteoblasto aqui, mas tem osteoblasto aqui também, na periferia dessas espículas ósseas ou trabéculas ósseas, estão localizados os osteoblastos. Aqui, né, nessa imagem, hematoxilina e eosina também do osso compacto, a gente vê toda essa parte externa aqui, ó, que está mais à esquerda, é periósteo. O osso aqui, ó, a matriz óssea, essa parte mais rosinha, todos esses buraquinhos pequenininhos, tá, gente? Porque isso aqui é um aumento bem pequenininho, estão os osteócitos. Esses grandes aqui, ó, que parecem esses laguinhos aqui, ó, esses grandes arredondadinhos, esse outro aqui também, ó, que tá mais à direita e acima, são vasos sanguíneos, né? E aqui no cantinho da direita e acima, nós temos um pouco de medula óssea. E os osteoblastos, né, na periferia desses canais de Havers que contém os vasos sanguíneos, que eu falei. Vaso sanguíneo e inervação. No osso compacto, então, da configuração óssea, os ósteos primários estão na superfície do periósteo, né, envolto por tecido ósseo, e promove a força na superfície lisa, mais lisa do osso compacto. Ósteos secundários são lâminas concêntricas dentro dos ossos compactos, que vão precisar de um túnel no interior, né, um ósteo primário, e os osteoclastos vão remover esse tecido e expandir os limites dos canais de Havers, né? Os ósteos ficam intensamente ramificados e se presentes em regiões de grande tensão óssea. Por exemplo, né, o osso do fêmur, que é um osso bem grande, que precisa, tem muita musculatura ali ao redor do osso da coxa, né, para poder movimentar o animal. Os canais de Volkmann vão comunicar os vasos do canal de Havers, né, numa rede intensa de anastomose. O que é anastomose? Que se fundem, né, vasos sanguíneos que se unem uns com os outros. Agora chegou na hora que eu vou explicar para vocês essa estrutura toda. Nós temos aqui, ó, os canais circunferenciais externos, que são a parte do osso compacto. Vejam que isso aqui é só um pedacinho do osso, né? Só um pedacinho do osso e ampliado aqui à direita e acima, no esqueminha, a gente vê esse canal, esses canaizinhos, nessas lacunas, onde estão localizados os osteócitos. É como se a gente pegasse, só para a gente entender, eu tô só com duas aqui, mas vocês imaginam que tem um monte de caneta aqui. As canetas juntas são esses canais aqui, ó, circunferenciais internos, tá? Se eu pego uma, duas canetas, é mais fácil de eu quebrar. Agora, se eu pegar 10 canetas aqui, ó, fazer um canalzinho no meio, botar um caninho de PVC no meio e rodear com canetas, nós vamos ter uma estrutura mais forte. E se eu pegar isso tudo, esse caninho de PVC no meio, com essas canetas ao redor, e vier, sabe, com fita adesiva, e envolver tudo isso, que seriam os canais circunferenciais externos. Eu vou ter mais força ainda, né? Vou ter que despender mais força ainda para poder quebrar esse volume de material. Então, é isso que acontece no osso. As camadas circunferenciais internas dão rigidez, a circunferencial externa, né? As camadas circunferenciais externas, porque são várias, também dá mais rigidez ainda, né? O canal medular tá aqui, mas ele tá todo protegido, né? Por essas circunferenciais externas, por os ósteos, e ainda tem uma camada circunferencial interna aqui para proteger. Repare que em cada centro desses canais osteônicos, né, existem vasos sanguíneos e terminações nervosas. Então, geralmente, né, tá indicado aí nos livros, o vermelhinho é a artéria,
O mais azulzinho ou roxo, dependendo da literatura, é veia. Por quê? Sangue arterial mais oxigenado, sangue venoso mais desoxigenado. Então, nós temos artéria, veia, aqui uma raiz nervosa, uma ancorando. Vocês já quebraram o osso? Graças a Deus eu não quebrei não, mas diz que dói muito. Por quê? Porque tem muita inervação o osso, né? Então, nós temos aqui em cada canal desse, né, artéria, veia e nervo. E no esqueminha aqui à esquerda, nós vamos ter, né, os osteócitos aqui nas lacunas e os canais osteônicos. Os canais longitudinais são os canais de Havers, os que acompanham o comprimento do osso, longitudinais, são os canais de Havers, e os canais transversais, que fazem ângulo reto com os canais de Havers, são os canais de Volkmann. Eu não gosto muito desses nomes que envolvem os nomes de pessoa, não, porque depois fica complicado para a gente guardar, né, isso tudo. Ah, professora, mas como é que você vai cobrar na prova? Calma, não tá a hora ainda da gente pensar na prova. Vocês vão ver que vai ser bem fácil, não vai ser difícil. Eu estou considerando todo esse contexto remoto, mas tem que fazer os exercícios, hein? Eu estou dando várias dicas. Façam os exercícios vão valer ponto. Esses pontos podem tirar muita gente do buraco no final, e geralmente tira. Então, vamos lá, hematoxilina e eosina. Essas camadas circunferenciais internas aqui, ó, do osso. Os vários sistemas de Haber, ó, esses aqui que parece, sabe quando a gente corta uma cebola assim no meio? Cebola de cabeça, que fica um tanto de camadinha assim, né? Concêntrica, e as lâminas circunferenciais externas. Então, essa aqui é a estrutura, né, do tecido ósseo secundário, né? O osso maduro em corte transversal. Nós temos aqui em coloração especial para nos mostrar esses sistemas circunferenciais aqui, o canal de Havers, esse que parece um laguinho mais claro aqui, né? As lamelas ósseas concêntricas e dentro das lacunas os osteócitos. Nessa outra imagem aqui de corte transversal de osso também, nós temos, né, as lamelas circunferenciais, todos esses mais arredondadinhos e escuros, né, em pontos negros aqui, são os canais longitudinais ou canais de Havers, e os canais transversais ou canais de Volkmann, né, aparecem aqui como se fossem esses caminhozinhos pretinhos. Vejam que eles comunicam um canal de Havers com outro canal de Havers. E nesse aqui, né, mais abaixo, mais no centro aqui e abaixo, quase que cortou o canal de Havers nesse corte histológico, né? Ele tá quase começando aqui. Esses outros dois que tá marcado com a setinha estão mais bonitões aí. Aqui num outro esquema, né, de figura, nos mostrando, figura não, de lâmina, coloração especial, os sistemas, né, ravesianos, e aqui nós temos mais ao centro, aproximadamente no centro aqui, os canais longitudinais, sistemas dos canais de Havers, as lamelas, onde estão essas lacunazinhas, todas elas têm lá no tecido vivo osteócitos, e, né, começando a aparecer aqui os canais de Volkmann, que são, né, os canais transversais, tá bom? Formar osso, né, osteogênese, sempre é formada a partir de um tecido ósseo primário. Aí nós temos dois tipos de formação do osso. A formação do osso intramembranosa e a endocondral. A intramembranosa forma a partir de tecidos conjuntivos do interior do osso. Então, assim, vai formar os ossos curtos, né, como ossos coluna vertebral, ossos do carpo aqui, né, que são ossos curtos do tarso, os ossos da face e do crânio, né, e esse tipo de ossificação vai suportar o crescimento em espessura, né, o crescimento em espessura do osso, porque o osso cresce em comprimento e cresce em espessura também. Então, a ossificação intramembranosa acontece naquelas crianças novinhas, né, que a gente chama de neonatas, nas fontelas. Não sei se vocês já ouviram falar, né, quem já acompanhou criança aí sabe, geralmente as tias, as mães, as vó da gente fala assim,
Cuidado, pega esse menino que ele tá com a moleira aberta. Não é assim? A moleira aberta. Moleira é o crânio aqui. Não é que o crânio da criança está aberto. É porque ainda não houve o final da ossificação lá. Opa, professora. O final da ossificação e o fechamento de todas as placas ósseas que formam, né, o nosso coco aqui, a nossa cabeça dura. Então, lá nessas crianças é muito perigoso realmente porque existe só os tecidos conjuntivos ali e a pele protegendo a cabecinha dessa criança. Ainda não ocorreu a ossificação nos centros dos ossos do crânio, né? E permanece um espaço esponjoso com lâminas de ossos compactos que vão delimitar, mas é muito frágil. Nessa imagem aqui, né, é o corte da abóboda. A abóboda é essa parte mais redondinha aqui, igual a abóboda, né, numa construção em abóboda, né, parte mais redondinha do crânio de animal recém-nascido, em que a gente vai observar essa ossificação intramembranosa. Eu não sei se eu pus setinha aqui, deixa eu ver se tem algum efeito aqui. Ah, tem sim. A professora colocou um círculozinho aí. A gente observa, né, a trabécula aqui e, né, os osteoblastos, ó, que vão envolver todas essas células grandes aqui, ó, mais cuboidais, algumas em forma de chama, característica, né, envolver o tecido ósseo produzido, né, e o citoplasma dessas células é altamente basófilo, reparem aqui, né, porque tem muita síntese de proteoglicanas, de colágeno, né, osteoblastos gradualmente vão ficar presos dentro da matriz que eles mesmos sintetizaram, né? E vão perder a sua basofilia e se transformar em osteócitos. Nessa região aqui da direita, a gente pode ver, ó, que tem começando a formar uma lacuna aqui, células mais compridinhas. Então, assim, são osteoblastos que estão virando osteócitos, estão ficando presos aqui na matriz que foi secretada. Aqui, né, também ossificação intramembranosa, a gente vê, né, a formação aí mais vermelho, mais pink dessas lâminas ósseas aí e, né, os osteócitos já aqui no interior dessa lâmina. Então, aí ossificação intermembranosa. Agora, a gente vai falar de ossificação endocondral, de condros cartilagem, endo de dentro, quer dizer, origina-se de um pedaço de cartilagem hialina, né, formando ossos curtos e ossos longos. A partir da modificação dessa cartilagem com hipertrofia, quer dizer, aumento de volume dos condrócitos, redução da matriz de cartilagem a finas tabiques, né, como se fossem espículas assim, mineralização e morte dos condrócitos por apoptose. O que é isso? Apoptose, morte celular programada, né? Porque a célula tem um ciclo de vida. O que é a célula cancerígena, por exemplo? Uma célula doidona que se multiplica desesperadamente e que se recusa a morrer. Então, muitas células cancerígenas, né? Acontece o câncer em muitas células justamente porque as células vão perder essa capacidade de fazer mecanismos que vão tornar essa morte programada, a morte da célula programada, que tem, né, um tempo de vida ali para aquelas células. E a multiplicação desses condrócitos vai depender do hormônio somatotrópico hipofisário, né, o hormônio do crescimento lá da hipófise, né, somatotrópico. Os vasos sanguíneos, né, vão chegar no pericôndrio e induzir a hipertrofia dos condrócitos. A gente falou que cartilagem não tem vaso sanguíneo, então acaba aqui, né, nutrida por vasos ali do pericôndrio. E melhor nutridos, né, os condrócitos vão armazenar glicogênio e produzir a fosforilase. Essa enzima vai atuar exatamente sobre o glicogênio, liberar a exose, né, um carboidrato ali com 6 carbonos, e vai sair da célula, esse carboidrato, chegar à matriz, e essas células também vão produzir uma outra enzima que é a fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina está aumentada em animais em crescimento. Essa fosfatase atua sobre o fosfato de hexose
e acarreta o quê? Um excesso de íons fosfatos na matriz, e esse fosfato tem afinidade por cálcio, e aí precipita o fosfato de cálcio, que vai se agregar ao carbonato de cálcio. Então, essa matriz que vai ficando calcificada, cada vez mais impermeável, e aí, tadinho do condrócito vai morrer, porque não vai chegar nutriente mais nele, ele que precipitou esse processo todo, que iniciou esse processo todo, e vai liberar enzimas hidrolíticas. Então, a cavidade liberada, né, ali da morte do condrócito vai ser invadida por vasos sanguíneos que vão levar nutrição, e também as células osteoprogenitoras vão chegar ali na área, falar, não, aqui tá para mim, para eu poder crescer, né, do tecido, a partir do tecido conjuntivo, e aí vão ser formados osteoblastos, formação do osteoide, né, sobre aqueles restinhos ali de cartilagem calcificada, que vai servir de apoio para a ossificação. Muito lindo, né? Então, aqui nesse desenho esquemático, nas letrinhas aqui, a gente tem, primeiro, né, na letra A, a hipertrofia das células de cartilagem. No B, né, o início da calcificação aqui no centro primário, na letra B. Na letra C, a invasão, né, desse centro primário por vasos sanguíneos. Então, vocês veem aqui, né, o vaso sanguíneo aumentando de tamanho aqui, dentro do osso. Na letra D, esses vasos sanguíneos já entraram mais e houve, né, osso primário depositado sobre esses restos de cartilagem aqui, né, em mais pretinho. E nós temos, né, centros de ossificação secundária. Estão vendo lá na epífise, metáfise aqui, ó, apareceu um centro de ossificação secundária. Na letra E, né, houve o crescimento da placa epifisária aqui, ó, e também o desenvolvimento da medula óssea, né? No caso aqui o osso é jovem, é a medula óssea primária. Lá no F, né, termina, né, esse crescimento da cartilagem, completa a ossificação da placa epifisária, ou seja, fechou a placa epifisária e substituiu a medula óssea vermelha nos ossos maduros, né, por medula óssea amarela, né, que é a medula óssea dos ossos adultos aí. Esse é o esqueminha. Lá na lâmina, a gente tem, né, essas características aí. Isso tudo aqui, ó, com essas células mais arredondadinhas, são cartilagem. Então, vamos começar de cima para baixo. Nós temos uma zona de repouso, que parece muito com a cartilagem, que a gente já viu. Aí vem a zona de proliferação, que é a hiperplasia, aumento de volume e aumento do número das células. Aí vem, desculpa, hiperplasia, só o aumento de número de camadas, tá? Hiperplasia, aumento do número de camadas. Nós temos uma região de maturação, e aí sim, né, a região de hipertrofia, que é quando as células vão aumentar de volume. Hipertrofia, aumento de volume, hiperplasia, aumento de número, multiplicação das células. Aí nós temos, né, a calcificação da matriz cartilaginosa, um local, né, de degeneração, e aqui mais embaixo, né, nós temos a parte de já o local de ossificação. Nessa imagem aqui, né, corte histológico, aquele inicial que a gente viu em preto e branco, nós temos aqui a imagem da esquerda, né, parte distal de um osso longo, parte proximal do outro osso longo, a articulação aqui, o centro de ossificação primário, a linha epifisária, e aqui, né, a ossificação secundária já formou, né, osso compacto, e aqui mais no centro, osso esponjoso. Na imagem da direita, né, um maior aumento daquilo que a gente viu anteriormente. Nós temos aqui, né, a região que ainda se parece com cartilagem, mais roxinha aqui na bordinha desse avermelhadinho aqui. Regiões em que essas células estão se multiplicando, a hiperplasia. Regiões em que há hipertrofia, quer dizer, as células vão aumentando de volume, aumenta de volume, de repente morreu. Morreu, e aí vai ser invadida por essas camadinhas. Aqui embaixo já tem, ó, mais lamelas ósseas bem formadas.
osteócitos no interior de lacunas e a invasão, né, dessa área que era cartilagem para formar o osso sobre esse molde, né, de cartilagem. Nessa outra imagem aqui, né, nós temos lá em cima, mais à direita, a cartilagem em repouso. A cartilagem aqui também chamada, né, de seriada, que é onde ela tem hiperplasia. Cartilagem hipertrófica, aumento de volume das células, e a cartilagem calcificada, em que há, né, morte por morte celular programada ou apoptose dessas células. Nessa imagem aqui, ó, isso tudo que a gente viu está acontecendo de cima para baixo. Aqui tem, lá em cima no cantinho esquerdo, tem um centro secundário de ossificação, que já tem, né, mais escurinho aí as lamelas dos ossos, né, mais vermelhinho. Toda essa parte roxa é cartilagem. Lá na parte mais à esquerda, logo abaixo do centro de ossificação primária, cartilagem que mais parece cartilagem. E aí o que acontece? No disco epifisário, a cartilagem vai sofrendo multiplicação, hiperplasia, depois vem hipertrofia, aumento de volume, degeneração e calcificação. O osso esponjoso, vocês vejam até aqui no cantinho direito e abaixo, esse osso esponjoso, deixa eu voltar um aqui, no cantinho direito e abaixo, esse osso esponjoso se formou assim paralelamente, do jeito que vinha, né, o molde, ó. As trabéculas se formaram paralelamente, do jeito que vinha o molde de cartilagem, para que essas células, né, fossem invadidas por tecido ósseo. Aqui nós temos, né, esse esqueminha de novo, para a gente lembrar, né? Primeiro, né, a divisão, crescimento celular, intersticial, depois vem, a partir dessa cartilagem aqui, né, a hipertrofia celular, e a calcificação da matriz com morte dos condrócitos, né? Vascularização e osteogênese, né? Formação do osso, que nesse esqueminha aqui está em amarelinho. Então, tem zona de ossificação aqui primária e zona de ossificação secundária. Sempre, né, com invasão por vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos que levarão irrigação e tirarão metabólitos. Agora, só para a gente matar a nossa curiosidade, que muitos de vocês aí sempre me perguntam, como é que acontece a regeneração do osso, nas fraturas, por exemplo? Vai depender de células, né, osteocondrogênicas do pericônio. Havendo vascularização da área fraturada, as células vão originar osteoblastos e osteoblastos vão formar o que a gente chama de calo ósseo. O que é calo ósseo? Por exemplo, igual quando a gente vai e quebra uma coisa, se a gente quiser consertar com fita adesiva, a gente não faz um bololô de fita aqui, por exemplo. Aí o que acontece? Vai ficar uma elevaçãozinha que depois vai ser remodelada, mas sempre vai ficar uma elevaçãozinha. E sempre reabsorve parcialmente o tecido já formado para manter essa organização aqui. Vamos ver isso melhor em esquema. Quando a gente tem o tecido ósseo aqui, na primeira imagenzinha, né? Aqui de cima, no esqueminho, né? Lá nós temos as lacunas, os canalículos, ó, os osteócitos se comunicando, aí pá, houve uma fratura. Aí o que aconteceu? Uma primeira fase de reabsorção para haver remodelamento e organização dos canalículos. Depois, uma fase de formação reversa, que é formação de uma linha aqui, ó, de proliferação de osteoblastos. Aí vai haver, né, muita formação de osteoide por esses osteoblastos, mas ainda continuando a formação do osso, né? O osteoide vai ser mineralizado, vai ser uma área de deposição de muito osso. E aí, na sequência, né, nós vamos ter de novo essa superfície em repouso, porque houve a reformação a reforma, né, daquele osso ali e colocação. Essa figura só falha em mostrar, né, nessa fase de formação do osso aqui, a formação do calo ósseo, que assim, na hora de colar um osso, né, de regenerar um osso no nosso organismo ou no dos animais, tem uma fase que põe muito osso para dar mais
sustentação aquele tecido e depois remodela. Mas mesmo remodelando, se a gente tirar uma radiografia, muito tempo depois, a gente percebe que aquele osso foi quebrado, tá? Tem umas linhas que a gente chama linhas de fratura. Só que fratura é um problema sério nos animais de produção, principalmente nos animais de grande tamanho corporal, né? Bovinos, equinos, às vezes bovino vai lá prender no tronco e os animais se aglomeram, caem por cima do outro, então acontece igual aconteceu com o touro meu lá na fazenda, que deu uma doida lá, pulou uma porteira, enfiou o membro anterior na porteira assim, o membro ficou, obviamente. Então ele quebrou, não teve jeito, não tinha como imobilizar e falar com ele lá assim, fica com a mãozinha, Torinho, 45 dias aí quietinho, igual o ser humano fica, né? Mais ou menos, a gente manda as pessoas ficar de repouso, elas não ficam, mas com o membro imobilizado. Então esse animal teve que ir para o abate, ser descartado, uma pena, era o reprodutor da fazenda, Nelore, registrado, aquela coisa toda, né? Muito encomendado acaba quebrando. E aí a gente teve um prejuízo, porque o animal teve sido mandado para o abate com valor de abate, não com valor de touro. Equinos também, muitas das fraturas são irreversíveis e aí o animal tem que ser sacrificado. Mas quando a gente pega mesmo animais de maior porte, né, mais jovens, as fraturas podem ser potros, né, bezerras e bezerros, a gente consegue muitas vezes reverter essa fratura óssea com colocação de gesso e tal, e vários outros procedimentos aí. Aqui estão, né, as principais referências para a gente utilizar. Tem alguns sítios eletrônicos aqui e eu vou colocar também na aula prática para vocês verem em imagens, tá? E eu gostaria nesse momento de agradecer a atenção de todo mundo, dizer para vocês continuarem seguros, quieto facho, não sai visitando as pessoas, porque né, a gente não sabe, esse vírus só desenvolve a doença em 20% das pessoas que estão acometidas pelo vírus, então assim, tem 80% aí circulando, né, de possíveis transmissores do vírus, então nesse momento é só o isolamento social e as medidas de segurança, máscara, lavar a mão, álcool gel, que vai nos proteger. Fiquem seguros, fiquem em casa, estudem muito, né? Aproveita esse momento que está em casa para estudar muito, porque aí é bom que a gente dá uma ocupada na cabeça. Se divirtam um pouco também, porque isso é importante. E fiquem aí, fiquem todos estudando muito, com muito carinho, a gente vai mandando material aqui para vocês. E me deem retorno se as aulas estão boas, se estão ruins. Eu sou a maior pessoa assim disposta a colaborar com o aprendizado do aluno. Então, muitas vezes vocês me dão dicas importantes para que o meu trabalho melhore com vocês e com as turmas que virão depois, tá bom? Grande abraço, até a próxima.